Eu sou, como vocês, a gente não é médico, né? Aliás, eu não sou, como vocês, médico, somos leigos no assunto. Então, antes de entrar no assunto mais propriamente dito de câncer, essas coisas, eu queria fazer uma pergunta para o doutor: qual é a importância da próstata para o homem? A próstata é uma glândula que ela é responsável pela produção de parte do esperma, né? Existe a parte que é da fertilidade, que é produzido no testículo, que são os espermatozoides. Só que do volume que é, quando se tem a relação e tem a ejaculação, do volume que é ejaculado, os espermatozoides eles têm um volume muito pequeno, apesar de dar fertilidade. O resto do líquido, ele todo é produzido na próstata. E fica ali, próstata e vesícula seminal, então ele serve para isso, para produzir o líquido que é ejaculado. É o rio para o esperma poder nadar para chegar até no útero materno. Ele que produz o líquido que vai dar a mobilidade para o espermatozoide ter mobilidade. Eu não sabia não, essas pesquisas eu não sabia não. A gente não quer perguntar, acha que parece ser burro, pergunta, tem que perguntar. Não é só para dar problema, né? Não é só para dar problema, ela também tem alguma função ali. Exatamente. Falaste uma coisa que me chamou a atenção na primeira partezinha ali, dos afrodescendentes, que é corretamente, né, para se referir hoje às pessoas de pele negra. Por que os negros têm mais facilidade de desenvolver a doença da próstata? Porque ligado ao câncer de próstata existem vários fatores, entre eles o hormonal, né? Então, teoricamente, e talvez seja por isso, não existe ainda uma explicação, mas do ponto de vista genético, existe um nível hormonal diferente que pode estar implicado no desenvolvimento precoce do câncer. Mas no caso, por exemplo, do Outubro Rosa, voltando lá, não é o mesmo caso das mulheres negras com câncer de mama, não tem nada a ver daí, é outra história. Mulher negra não quer dizer que tem mais facilidade. Não. É outra forma. É porque é específico da raça negra. Agora, nem todo crescimento exagerado da próstata significa que há um tumor. Isso, é verdade, porque tem um crescimento benigno. Como eu comentei antes, acima dos 30 anos a próstata começa a ter um desenvolvimento. Ela começa a aumentar de tamanho, em todos os homens, uns mais, outros menos, né? Então ela pode, com esse crescimento, atrapalhar na saída da urina, porque a próstata faz parte do canal urinário e a urina passa bem no meio dela. E aí, quando ela cresce para os lados, mas cresce para o meio também. Então, ela pode trancar. E esse é o crescimento benigno, né? Isso não tem importância, não tem relevância para o câncer. Ele pode dar tanto em próstatas que sejam menores, quanto em próstatas grandes. Quer dizer que aí é o sintoma mais comum que os homens sentem, é aquela vontade de fazer xixi e não sai. Ou vai várias vezes do banheiro e sai pouquinho em pouquinho. Esse seria, digamos, uma referência para já fazer os primeiros exames, de repente pode não ser nada, mas seria a primeira mais comum? É o mais comum esses sintomas para doença benigna, porque o câncer só vai dar sintoma quando estiver muito avançado, né? Então, para o câncer não serve, não existe sintoma para câncer, né? Então, por isso que a prevenção é instituída anualmente e acima de uma certa idade. Porque ele não dá sintoma. E a ideia de fazer a prevenção é descobrir cedo. Porque quando se descobre cedo, é mais fácil de tratar. O tratamento é efetivo, né? Quando a gente descobre em uma fase inicial, quase 100% é curável, né? Mas se a gente descobre muito tarde, né, aí o tratamento fica prejudicado e a chance de vir a falecer desse problema é muito grande. A gente de repente fica surpreso muitas vezes de amigos nossos que até o tratamento de próstata daqui a pouco morreu. Eu digo, meu Deus, mas é uma coisa que não é que a gente vê tanta gente se curando e tal. E nessa cura existe entre nós também, homens, uma crença de que operou da próstata, nós vamos ficar impotentes, né? Isso é voz corrente, vocês sabem disso, que é o grande temor dos homens, principalmente os homens, né, entre até os 70 anos, digamos assim, não entre,
Porque para trás todo mundo tem essa preocupação. Eu digo, até os 70, depois de 70, o cara tá, a não ser que seja muito bom aí, mas não, quer viver. Quer viver. E isso é verdade ou tem uma confusão aí de impotência com infertilidade? Não, é que, como a gente comentou, tem que ter a diferenciação, que tipo de doença que existe. Tem esse aumento, que é o aumento normal, que é acima dos 30 anos, e que vai trancar para urinar em alguns homens, que é o aumento benigno. Então, quando a gente trata cirurgicamente esse aumento, faz uma cirurgia, então aí se comenta, fez cirurgia para a próstata. Mas, para esse tipo de doença benigna, não existe alteração do ponto de vista sexual da parte de ereção. Só quando é para doença maligna. Então, que daí é uma cirurgia maior, que daí tem que tirar toda a próstata. Então, isso pode, eventualmente, em torno de 30% das vezes, 30%, 40%, pode alterar a parte de ereção. Mas com os tratamentos que existem hoje, isso é uma coisa que não nos preocupa tanto assim em vista de um problema maior. Mas é que existe muita confusão. O pessoal fala, operou de próstata, mas não sabe se é por doença benigna ou por doença maligna, porque são cirurgias totalmente diferentes. E o resultado, né, do ponto de vista sexual também. Mas não é 100%, claro. E existem técnicas cirúrgicas mais modernas que a gente preserva, faz a preservação do nervo. E com isso consegue, na maioria das vezes, pelo menos consegue em grande parte das vezes de preservar a potência sexual. Mas se não ocorrer isso, existe o tratamento, que com todos esses remédios hoje que a gente tem, isso não é uma coisa complexa. O remédio tem imaginação também, né? Mas às vezes só a imaginação não adianta. Existe também dentro da cirurgia para a doença, para o câncer, um dos problemas é que pode ter perda urinária. Né? Isso não acontece para quando é doença benigna. É isso que eu disse. Tem que diferenciar bem a doença porque o tratamento é diferente. Então, quando se faz cirurgia para câncer de próstata, pode ocorrer, e ainda bem que não é tão frequente quanto a parte de alteração na ereção, mas pode ocorrer também uma alteração no segurar a urina. Pode ter um pouquinho de perda de urina. Né? Isso gira em torno de 5%, mais ou menos. Mas é uma coisa que, se acontece, é muito mais grave. Né? É uma coisa que pode alterar e que pode incomodar muito mais. Porque a parte de ereção toma um remédio, tem tratamento, tem injeção, tem outras coisas. Porque não mexe na libido. Não altera a libido, porque a libido é dado pelo hormônio masculino. Né? E, é claro, se a pessoa fica deprimida, fica cabisbaixa, meio preocupada, é claro que não vai funcionar, as coisas não funcionam como se deveria. Mas não interfere em nada na parte da libido. O uso de prótese, né, nesses casos, ela tem atendido, digamos, tem trazido de volta a autoestima das pessoas que decidiram por usar, no caso mais grave, né, que realmente houve o caso da impotência. A parte de alteração da disfunção erétil, da perda de ereção, a gente tem um tratamento escalonado. Primeiro começa com comprimido, depois existem injeções que são feitas no pênis mesmo, e aí acaba gerando uma ereção. E em último caso a gente deixa para as próteses. Existe indicação, claro, tem pessoas que não conseguem fazer a injeção, mas a injeção também é um tratamento interessante. Mas a prótese quando é bem indicado, tem um bom resultado. Né? Então, eu acho que é um excelente método também para tratamento. É um tratamento um pouco mais complexo, que é cirúrgico, né? Mas com um custo um pouco mais alto, mas que funciona muito bem. Mas a prótese, porque a pessoa com a libido a 1000, né? Só reduz com a ejaculação. Acredito eu, ou não sei, pode me explicar se eu estiver errado também, não sou entendido. Mas com próstata também existe um tipo de ejaculação? Existe a sensação, né? Porque quem fez a cirurgia da próstata não produz mais o líquido, e ele não tem mais aonde produz e não tem como sair. Então existe o orgasmo, mas não existe a ejaculação. Existe até... O orgasmo existe. Existe a sensação do orgasmo,
mas não tem como sair, o líquido não é produzido mais. Interessante. E a fertilidade, então, acabou? Não, aí atrapalha, claro, a fertilidade, mas levando em conta que esse problema ocorre numa idade mais alta, não é relevante, né? Se bem que a gente tem pacientes com bastante pacientes até abaixo de 50 anos, né? Então, apesar da indicação do exame preventivo ser acima só dos 45, eu acho que quem tem algum receio deve começar com 40, né? É a minha opinião. Mas ele continua produzindo esperma, só secou o rio para o esperma subir, entrar na caminhada dele. Aí funciona como uma vasectomia, né? Que quando liga os canais e aí não sai o espermatozoide. É que, em tese, ele pode fazer, então, in vitro? Pode fazer, faz punção do epidídimo, né? Que é uma região do testículo, e pode fazer. Olha, gente, diante desse que eu escutei aqui, eu aprendi bastante, muita coisa que a gente, às vezes, fica mesmo, a gente tendo amizade com vários médicos, fica que não quer perguntar, e eu prefiro perguntar no ar, na frente de todos os que nos assistem, né? Porque eu acredito que muitos de vocês tiraram dúvidas que eu também tinha com relação a esse assunto. Mas o assunto principal ainda, que é os homens normalmente são teimosos para ir a médico de qualquer coisa, né? A mulher dá uma trabalheira para a esposa, vai no médico. Daqui a pouco me deu um ataque de tosse aqui, tive que cortar e vai dar coisa aqui. Então vai no médico, vai ver o que é isso. E a gente, né, os homens, via de regra, a não ser os hipocondríacos, né? Nós somos muito teimosos para isso. E nesse aspecto, um profissional já de bastante experiência está reduzindo isso aí, o pessoal está indo mais nessa cultura que a gente está tentando mostrar aqui, ou pregar aqui, para os homens deixar de ser bobo. Deixa de ser bobo, vai lá e faz, agora tem que provar alguma coisa para alguém, vai lá e faz, protege a tua saúde. Não, tem mudado, essa ideia tem mudado bastante, até porque quem faz realmente percebe que não é mais tabu, é mais preconceito do que realmente, porque o exame é indolor e o exame não é complexo, é bem rápido e não tem nenhum problema com isso, né? É até engraçado, porque a gente que fica ali trabalhando com isso e faz o exame muitas vezes, então a gente não liga muito. Agora quem vai, às vezes, fica meio ressabiado, principalmente o homem que vai a primeira vez, mas quando termina, a maioria diz, mas é só isso? Exatamente, são coisas mesmo de geração. Eu tenho certeza que essa garotada que está acompanhando, que está hoje com 20 anos, 25 anos, que não há essa necessidade ainda, eu tenho certeza que chegar à idade certa, de 40, não vai ter. Talvez também a evolução é tão grande da medicina. Existe uma pesquisa para se fazer o diagnóstico por um outro tipo de exame, né? Um exame por urina, mas isso ainda até que chegue até... vai levar muitos anos, mas talvez essa geração de 20 anos talvez não precise fazer mais, mas por enquanto é o que a gente tem de mais efetivo na detecção precoce do câncer de próstata. Antigamente, antes da era do PSA, porque o PSA também o exame de sangue, ele fez uma mudança muito grande no diagnóstico do câncer de próstata. Né? Então, se compara os dados de antes do PSA, de existir o PSA, que ele foi descoberto na década de 80, então antes do PSA, quando se descobriu um câncer de próstata, mais da metade já tinha metástase óssea. Ele já era muito avançado. Vai ter que a área a ser tratada é muito maior e às vezes já passou onde vem o óbito. Passou a hora de tratar, né? Porque quando tem metástase é muito mais complexo para se fazer para resgatar, para conseguir eliminar a doença. Então, claro, não é impossível, mas é bastante difícil. Então, a gente faz de tudo para tentar detectar na fase inicial. Então, nessa época, antes de surgir o PSA e de se instituir tantas campanhas de prevenção, quando se descobria era muito tarde, né? Por isso que com o surgimento do PSA, isso mudou, né? Então, associado então ao toque retal junto com o exame de sangue, apesar de que tanto um sozinho quanto o outro pode ter uma taxa de
de erro, né, ainda assim a gente consegue detectar uma grande parte dos cânceres. Então é muito importante isso do ponto de vista de prevalência. Essa mudança na idade de se fazer, isso tem mais a ver com saúde pública, né? Porque se viu que como a porcentagem abaixo de uma certa idade era menor da incidência do câncer, não valia a pena gastar tanto em exame, né, para detectar tão pouco câncer. Isso vem sendo porque a nível de saúde pública, é claro que a gente tem que pensar em custos, os governantes têm que pensar em custos, mas e o custo para essa pessoa que está abaixo dessa idade que venha a ter um problema? Isso aí, se estiver ocorrendo, realmente até me assustou, né? Porque não é um exame tão caro assim. Mas imagina se mesmo que sejam os milhares. Milhões de brasileiros que resolvam fazer, isso quebra, né? Já tá quebrada, né? A previdência pública já está, a saúde pública já não tem a assistência que Em termos, a gente fala do país como um todo, mas pega o município de Brusque, né? Que a gente viu aí, passa de 60 milhões por ano, deve passar esse ano aí de dinheiro para investir na saúde. O SUS nosso, que é gerenciado pelo município, porque o exame desse aí, numa cidade que nem Brusque, que estamos aí com 50 mil homens, digamos assim, se nós botarmos a faixa etária, nós vamos trazer isso para talvez 3 mil, 4 mil, 5 mil homens, né? Mas, será que acima de 45 anos, a nossa população pode estar o quê? 30%? Então, seriam 15 mil homens. Eu estava vendo, saiu o mapa de Brusque aqui, ele faz um barril, né? Ele faz um barril. Então, cerca de 30%, 30 e pouco, estão ali nessa faixa de 40, depois tem os idosos, né? E vai reduzindo lá em cima. Mas é menos de 50% da população, tenho certeza. E isso, mesmo que salve, o índice chegaria, digamos, de cada 1.000 homens que fosse fazer um exame desse, que nunca fizeram na vida, acima de 40 anos, qual seria a probabilidade de aparecer, quantos por cento pode aparecer alguma coisa? É que assim, a gente, quando faz os dois exames associados, não é só o exame de sangue daí, e indica um terceiro exame que é a biópsia, né, em torno de 20% das biópsias são positivas. Né? Então não é alto, é relativamente alto, né? Porque tem que levar em conta que 80% foi realizado o exame e não deu nada, né? Então existe a suspeita, né? Mas em 20% das vezes é positivo. Isso é um dado a princípio mundial e que dá para ter uma ideia em cima disso da proporção do que tem de câncer de próstata. É porque para o SUS não deve ser muito caro, porque ele não paga nada para ninguém, tudo que ele paga é merreca. Né? Se falar por exame, nada que eles pagam tem um valor decente, né? Não seria um gasto tão grande em função dessa cultura, fazia com que as pessoas, porque esse pai vai levar para o filho depois. Esse exemplo o pai fez, entendeu? É nesse aspecto que eu me refiro. Doutor, me diz uma coisa, o urologista, ele é um profissional que ele atende não só próstata, evidentemente, do modo geral. Qual é a especialização de um urologista? Para quem está em casa saber direitinho, mas que médico eu procuro? Estou sentindo isso, que médico eu procuro? A gente trata de rim, bexiga, né? Também, e nas mulheres também, claro, na parte feminina, urinária feminina, tem muita gente, mas você atende mulher, mas com algum tipo de... Mas é claro, porque essa parte toda é comum, né? Mas a gente também tem dentro da nossa área a parte sexual masculina. Em alguns países da Europa isso é separado, né? Tem o andrologista. Né? Aqui essa parte cabe ao urologista de uma maneira geral. Né? Então isso também é visto principalmente pelo urologista. Dentro da função reprodutiva também,
né, tanto da função sexual como da função reprodutiva e da função urinária, que é comum a ambos os sexos. Pois é, falando na andropausa, né, que é a menopausa masculina, para quem não sabe, os homens não se preocupam muito com isso, não, né? Ou tem já uma preocupação. Começa a andropausa normalmente em que idade? É que ela vai aumentando conforme a idade. É diferente do que ocorre para a mulher, que acima... para a mulher, depois que ocorre a menopausa, o hormônio ele diminui assim abruptamente, né? Para o homem não, ele vai com a idade diminuindo muito gradativamente, vai diminuindo bem devagarzinho. Então existe uma porcentagem acima dos 60 anos, isso vai ocorrendo mais ou menos em 2%, com um aumento de 1 a 2% ao ano, né, de ocorrência de andropausa. Mas dele não vem o calorão, não. Isso ele vai sentindo com o devagar desinteresse, digamos, sexual. Vai diminuindo, gradualmente vai diminuindo. Não é como ocorre, volto a repetir, com a mulher. A mulher tem um corte abrupto no hormônio e o homem não, ele é gradual e progressivo, né? Então, assim, mas tem homens que chegam aos 80 anos com um nível hormonal normal. Ainda subindo no puleiro e batendo as asas e cantando, né? Conheço. Mas para vocês saberem que isso aí, isso acontece, o homem começa a sentir as primeiras, após o que? 60, 70, 65. Então, como eu falei, acima dos 60 anos pode, é raro, assim, abaixo dos 50 é muito difícil, né? Existe muita associação da diminuição hormonal com o estresse, né? É diferente da andropausa, né? É que quando a pessoa está estressada, logicamente o hormônio diminui. E aí atrapalha também nessa parte. Então, hoje, na vida, do jeito que a gente vive, com essa correria e tudo mais, então existe muito homem estressado, mas não em andropausa. E os remédios? Por exemplo, a gente sabe hoje tem muito jovem, né, homem de 40, 50 anos com problemas cardíacos, né, que exige uma série de medicação. A própria medicação para combater o estresse, que leva à hipertensão, que leva a problemas cardíacos, esses remédios, eles podem antecipar esse tipo de efeito de desinteresse, de começar a amainar o ímpeto, a libido dele. Esses remédios diminuem também? Pode, algumas classes de remédio diminuem a libido. Outras classes, que nem os antihipertensivos, alguns tipos deles diminuem a parte de ereção, né? Então existe uma associação daí de uma coisa com a outra e acaba atrapalhando de maneira geral a parte da relação. Legal. Olha, gente, eu tenho, infelizmente, essa fitinha aí, ela não é fita, hoje é cartão, estou moderno aqui já. Tens alguma coisa que gostarias de dizer, que temos 2 minutinhos ali, de que eu não levantei e tu achas que é muito importante para a população saber? Eu acho que, insistindo, já que a ideia é que o Novembro Azul venha a trazer mais pessoas para fazer a prevenção de próstata, insistir. O homem é muito relapso com a saúde, como você mesmo falou, né? De uma maneira geral, ele só vai quando sente alguma coisa, ou quando a mulher insiste muito, né? Porque isso é da própria mulher. Então, assim, a gente não se preocupa, os homens não se preocupam com a saúde, a gente tem que tentar mudar isso, né? A prevenção é o mais importante e eu acho que o mais importante é isso, é tentar alertar os homens para que procurem fazer a prevenção, não só de câncer de próstata, tem, né, a parte cardiológica, tem toda a parte, hoje tem parte, como o Carlos falou, vai falar, que é sobre a parte de intestino. Então tem toda essa prevenção, eu acho que é importante. A gente tem que tentar mudar, conscientizar a população de uma maneira geral, e muita gente já está fazendo isso, que é fazer essa prevenção anual. Eu ia perguntar antes, eu acabou sumindo, mas vou aproveitar. Alteração celular, que é o câncer, né? Que é a alteração das células quanto tempo
ela leva entre ela iniciar o processo de autorização, dessa autorização da célula, até ele ser visto. Digamos, opa, está começando. Não vou nem dizer estado adiantado. Esse espaço de tempo pode ser de quanto? De muitos anos. A próstata, ela ao contrário dos outros cânceres, né, de outros organismos, a grande maioria das vezes ela é muito lenta, né? Ela não se desenvolve muito rápido. Existe um tempo de duplicação, que é do tumor de passar de 1 milímetro para 2 milímetros, de 2 milímetros para 3, e aí ele só vai ser detectado acima de um determinado tamanho, né? Então, entre iniciar e aparecer em algum exame, isso pode levar de 10 a 15 anos. É muito tempo. Mas aí, como o tempo de duplicação dele é sempre o mesmo, teoricamente, então, assim, para ele passar de 4 para 8 milímetros é o tempo que ele levou para passar de 1 para 2 milímetros. Então, isso é uma progressão geométrica, não é aritmética, né? Isso aí realmente aí começa a residir o perigo, ou seja, a partir do momento que ele atingiu o tamanhozinho, já a coisa para se tornar gigantinho é rápida. É rápido, porque ele apesar de ser lento no desenvolver, ele pode dobrar de tamanho como ele vem acontecendo. Mesmo sendo lento, ele não é tão lento assim depois que ele atinge um certo tamanho. Legal, é isso aí, gente. Eu espero que o programa No Ponto tenha alcançado seu objetivo, né? Eu quero dizer para vocês que eu vou procurar fazer isso com mais frequência, de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, trazer alguém ligado à saúde, porque é muito importante. E eu não quero perder vocês, são meus telespectadores. Se vocês estão me assistindo aqui, é porque gostam do nosso programa, e eu vou ajudar a cuidar de vocês, chamar a atenção, para que vocês fiquem muito tempo conosco aí. E eu, inclusive, fico também deixando de ser um pouco menos teimoso e cuidar um pouco da minha saúde. Mas eu estou chegando lá, mas um pouco. Quem tem muita importância nesse processo também são os filhos, viu, gente? Os filhos também, pai, vamos lá. Quando a mãe não dá sozinha, os filhos têm que pegar junto. E quem gosta dos filhos, a gente ouve, sim. Nem seja na marra, porque elas enchem a paciência. Lá em casa, meus filhos ajudaram muito a minha esposa nessa missão de me convencer de muita coisa. Valeu, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Valeu. Semana que vem, programa No Ponto com novas receitas e novas conversas. Sempre se aprende alguma coisa. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.